as 5 principais pregações de Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos explorar a essência dos ensinamentos de Jesus, mergulhando em suas 5 pregações mais importantes. Imaginem uma encosta suave, banhada pela luz dourada do amanhecer. Uma multidão se reúne, com rostos cheios de expectativa, como peregrinos em busca da Senhora de Fátima. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. As palavras de Jesus trazem alento aos corações aflitos, prometendo alívio para aqueles que sofrem, como um abraço acolhedor em meio à tempestade. Em um mundo que frequentemente valoriza a ostentação e o sucesso a qualquer custo, as bem-aventuranças se destacam como um farol de luz, guiando-nos para a verdadeira felicidade. Elas nos convidam a reavaliar nossas prioridades, a buscar a verdadeira riqueza que reside na alma, na bondade e na compaixão, e a encontrar força na promessa do conforto divino, como um filho que encontra refúgio nos braços de sua mãe. As bem-aventuranças são mais do que apenas palavras. São um chamado à ação, um convite para construirmos um mundo mais justo e fraterno, como um mutirão para ajudar o próximo. Elas nos desafiam a viver vidas marcadas pela compaixão, pela busca pela paz e pela justiça, trilhando o caminho da bondade e do amor ao próximo. Que as bem-aventuranças sirvam como bússola em nossa jornada, inspirando-nos a viver vidas plenas de significado, propósito e amor, como os exemplos de bondade e resiliência que encontramos em nossa cultura, como a Irmã Dulce ou Aristides Souza Mendes. No mesmo cenário inspirador do Sermão da Montanha, Jesus nos apresenta um conceito revolucionário: amar os nossos inimigos. Uma lição tão profunda quanto a sabedoria dos provérbios portugueses. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele está nos chamando a um amor ativo, incondicional e transformador, um amor que transcende as diferenças e barreiras, como o perdão concedido após a Revolução dos Cravos. Amar nossos inimigos não significa negar a realidade da injustiça ou do sofrimento que eles podem ter causado, mas sim libertarmos-nos do peso do ódio e do ressentimento. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Jesus nos desafia a examinar a profundidade de nosso próprio amor, a ir além do superficial e abraçar a compaixão. Perdoar aqueles que nos feriram é talvez o ato mais difícil que podemos realizar, um ato de coragem e grandeza interior. É um ato de libertação, tanto para nós mesmos quanto para aqueles que perdoamos, abrindo caminho para a reconciliação e a paz interior. Jesus ensinou que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas sim da mais profunda força interior, como a determinação dos navegadores portugueses que enfrentaram o desconhecido. Que as palavras de Jesus sobre o perdão e o amor aos inimigos nos inspirem a viver vidas marcadas pela compaixão, pela misericórdia e pela busca pela reconciliação, construindo pontes de entendimento em vez de muros de separação. O discurso sobre o reino de Deus. As parábolas. Jesus, o mestre contador de histórias, utilizava parábolas para revelar as verdades profundas sobre o reino de Deus. Assim como os nossos contadores de histórias, como José Saramago e Sofia de Mello Breiner Andressen, usavam a linguagem para nos transportar para outros mundos. Em uma de suas parábolas mais memoráveis, Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das plantas, assim como a cultura portuguesa, que se espalhou pelo mundo a partir de um pequeno país. Assim como o grão de mostarda, o reino de Deus pode começar pequeno, quase imperceptível, mas possui um potencial ilimitado para crescer e se expandir, contagiando o mundo com sua mensagem de amor e esperança. Em outra parábola, Jesus compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher mistura na massa, um processo familiar na tradição culinária portuguesa.
Assim como o fermento trabalha silenciosamente na massa, o reino de Deus opera em nossas vidas e no mundo de maneiras misteriosas, mas inegáveis, transformando-nos de dentro para fora. As parábolas de Jesus sobre o reino de Deus nos desafiam a olhar além das aparências superficiais e discernir a obra de Deus em ação em nossas vidas e no mundo ao nosso redor, a enxergar a beleza nas coisas simples e a esperança nos momentos de dificuldade. Elas nos convidam a sermos pacientes, confiando que, assim como a semente de mostarda e o fermento, o reino de Deus continuará a crescer e se expandir, transformando tudo em seu caminho, como a fé que move montanhas e inspira grandes feitos. Que as parábolas de Jesus sobre o reino de Deus nos inspirem a viver vidas de fé, esperança e ação, semeando o bem e a justiça em nosso caminho. O sermão sobre o bom pastor e a vida eterna. Em um discurso comovente, repleto de imagens pastoris familiares ao seu público, como as paisagens do Alentejo, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que cuida de suas ovelhas com amor e dedicação inabaláveis, guiando-as por pastos verdejantes e águas tranquilas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ao se autodenominar o bom pastor, Jesus se revela como o guia, protetor e salvador da humanidade, aquele que nos conduz pelo caminho da verdade e da vida. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, continua Jesus, enfatizando o vínculo especial que existe entre ele e seus seguidores, um relacionamento de amor e confiança. Este conhecimento mútuo representa a profunda intimidade que Jesus deseja ter com cada indivíduo, como um pastor que conhece cada ovelha de seu rebanho. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. A vida eterna, no entanto, não é apenas algo que se recebe no futuro. É uma realidade que começa no momento em que aceitamos Jesus como nosso bom pastor, um presente que recebemos aqui e agora. Ao seguirmos o bom pastor, somos conduzidos por pastos verdejantes e águas tranquilas, encontrando paz e segurança em meio às tempestades da vida. Que as palavras de Jesus, o bom pastor, nos inspirem a confiar em seu amor e cuidado, a segui-lo com fé e a encontrar nele a paz que excede todo entendimento. O discurso sobre a nova aliança, a última ceia. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus compartilhou uma refeição final com seus discípulos, um momento solene que ficaria gravado para sempre nos anais da história, como a primeira missa celebrada em solo português. Este pão é o meu corpo, que é dado por vocês, declarou Jesus, partindo o pão e oferecendo-o aos discípulos, um gesto de partilha e entrega. Com essas palavras, Jesus instituiu a Ceia do Senhor, um sacramento que seria celebrado pelos cristãos ao longo dos séculos como um memorial de seu sacrifício e uma antecipação de sua segunda vinda, um elo de união entre os fiéis. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, continuou Jesus, erguendo o cálice de vinho, símbolo da tradição vinícola portuguesa. O vinho, símbolo da vida e da aliança, representava o sangue de Jesus, que seria derramado para o perdão dos pecados, um sacrifício de amor incondicional. Através de seu sangue derramado, Jesus estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade, uma aliança baseada não em leis e rituais, mas em seu sacrifício expiatório e amor incondicional, um pacto de amor e misericórdia. A última ceia foi um momento de profunda tristeza, pois Jesus sabia que sua hora estava próxima, como a tristeza que sentimos ao nos despedirmos de um ente querido. No entanto, também foi um momento de esperança, pois ele estava prestes a realizar o sacrifício supremo que traria salvação ao mundo, como a esperança que renasce a cada primavera. Que a última ceia nos inspire a viver vidas dignas do sacrifício de Jesus, vidas de amor, compaixão e serviço ao próximo. As palavras de Jesus Cristo, como sementes lançadas em solo fértil, continuam a germinar e dar frutos em nossos corações e mentes, como a mensagem de fé e esperança que atravessou gerações. Seus ensinamentos desafiam nossas presunções
expandem nossa compreensão do amor e nos convidam a participar da construção de um mundo mais justo e compassivo, um mundo onde a solidariedade e a justiça prevaleçam. O chamado para amar nossos inimigos, perdoar aqueles que nos feriram e viver como cidadãos do reino de Deus ecoa através dos séculos, oferecendo esperança e inspiração em um mundo frequentemente marcado por conflito, divisão e desespero, como um canto de paz em meio à tempestade. Que possamos levar conosco as lições atemporais das pregações de Jesus, permitindo que elas transformem nossas vidas e nos inspirem a sermos agentes de cura, reconciliação e esperança em nosso mundo, construindo um futuro mais justo, fraterno e humano para todos.